Graça e paz, queridos. Amém? Como é que vocês estão? Está todo mundo bem? Glória a Deus, aleluia. É uma alegria muito grande, irmãos, poder reunir na casa do nosso Deus para juntos ler a palavra, estudar, meditar, cantar louvores, amém? Vamos no nosso texto de hoje? Hoje nós vamos estudar 2 Crônicas 25 e 26, e eu agradeço a Deus pela vida de vocês, corajosos de estudar a Bíblia capítulo por capítulo, amém, queridos? Privilégio, é uma bênção muito grande para nós. Vamos ler então, capítulo 25 e 26 de 2 Crônicas. Nós vamos ter nesse texto Amazias e Uzias, reis de Judá. Oremos, queridos. Obrigado, Deus, bendizemos o Teu nome, te agradecemos pelo privilégio, meu Pai, de nos reunirmos na Tua casa para estudar a Tua palavra. Obrigado pelos hinos que cantamos, obrigado pela presença do Senhor neste lugar. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que torna viva a palavra que acabamos de ler. Uma vez que foi o Senhor que inspirou homens para escrevê-la, o Senhor sabe exatamente o que essas palavras precisam dizer a nós neste dia, nesta hora. Por isso nós clamamos pela ajuda do Senhor e nos submetemos ao Senhor para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor quer dizer e não aquilo que nós queremos ouvir. Desde já, Pai, damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Bem, estudar a Bíblia em sequência é bom, né? É muito bom, nos dá um entendimento mais completo daquilo que nós estamos lendo. Na verdade, esse mesmo assunto, irmãos, nós já lemos, nós já estudamos também ele, tá? Nós estudamos esse texto no dia 24 de fevereiro deste ano, quando nós estudamos 2 Reis, capítulo 14. Então, na verdade, estamos aqui relendo num outro tempo, né? Sabemos que agora este texto já não é mais os fatos sendo relatados no momento em que eles aconteceram. Sabemos que agora Israel está num outro tempo, né, da história, né, quando o escritor de Crônicas está fazendo uma revisão da história de Israel, na história mais especificamente de Judá, né, fazendo uma revisão para o povo que agora já sofria na mão, né, dos seus inimigos. Então esse momento aqui é uma releitura, uma lembrança dos fatos. Obrigado, irmão Anderson. Então essa é uma lembrança dos fatos. Lembrando aos irmãos que o livro de Crônicas não vai narrar com aquela riqueza de detalhes os momentos ruins que Judá sofreu. Vai passar por eles, mas de uma forma muito superficial, e nós sabemos, né, irmãos, eu costumo até brincar, se tem alguém preso lá na cadeia, se você chegar lá e começar a lembrar a pessoa das maldades e dos crimes que ele cometeu, o que você está ajudando essa pessoa? A mesma coisa se você chegar numa pessoa que está no leito de enfermidade, ela está doente, você chega para visitar essa pessoa e começa a murmurar, ou até mesmo, né, lembrar a pessoa que, por exemplo, que o fim dela está perto demais, ou começar a falar de morte, que essa pessoa que está com a doença grave, o que você vai fazer? Você não vai ajudar ela em nada. Então, na verdade, a gente tem que entender que o livro de Crônicas não tem essa intenção de trazer à memória do povo de Judá as coisas más e ruins que eles cometeram e que aconteceram com eles. Estão relembrando para um povo que agora está sofrendo na mão do inimigo, né, sofrendo no exílio. Então veja bem, o que nós vimos nesse capítulo? Lembra aos irmãos que quem quiser rever o texto que nós estudamos, né, só ir lá no canal da igreja, né, no YouTube, Rede Vibne, né, e lá no dia 24/2 você vai encontrar o 2 Reis, capítulo 14. O que nós vimos aqui, irmãos? Olha, que Amazias começou a reinar aos 25 anos de idade, e ele começou fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, tá? Começa fazendo o que era reto, mas a grande verdade é que ele não permanece fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. O que mais nós temos visto são reis que começam bem, e lá na frente eles se desviam da vontade do Senhor, e aí a coisa fica ruim. Por quê? Porque ele servia a Deus, né, de maneira reta, mas ele não fazia de todo o coração. Isso é muito profundo, irmãos. A gente, na verdade, ao estudar o Velho Testamento, a gente tem que contextualizar
e depois tirar as lições de lá e aplicar para a nossa vida. Assim, a Bíblia, você não precisa mexer na Bíblia, né? Nem acrescentar e nem tirar, e ela te traz lições. Então veja bem que coisa mais profunda, irmãos. O camarada fez o que era reto ao Senhor, porém ele não fez de todo o coração. Olha que incrível. Então isso aí para nós é um ensinamento. Será que Deus agrada de você fazer o que é reto aos olhos dele, mas não fazer de todo o coração? É complicado, né? E nós vimos isso na palavra de Deus, quando nós lemos já de cara o versículo 2. Capítulo 25, versículo 2 diz assim, olha: fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Esse porém não com inteireza de coração, quer dizer que ele fazia, mas ele não caía, né, de cara, ele não se entregou àquilo que ele fazia, ele simplesmente fazia o que era reto. Assim também, hoje dentro da igreja, dentro das igrejas, nós encontramos gente que faz o que é reto, mas não o que é reto aos olhos do Senhor, mas não faz de inteireza de coração. Vamos lá, já que é estudo, o que você diria que é fazer o que é reto aos olhos do Senhor, mas fazer de inteireza de coração? O que você diria que é? Alguém gostaria de dizer? Sua maneira de entender? O que é fazer o que é reto aos olhos do Senhor, mas de inteireza de coração? Se você quiser, pode citar um exemplo. Tá. O irmão Cléder está dizendo a pessoa que dá dízimo, por exemplo. Foi uma boa. Né? Vamos lá, o dízimo está lá na Bíblia e tal, né? Deus não precisa do meu dízimo nem do seu, mas as instituições precisam para se manter, assim como era também no Velho Testamento. Deus não precisava do dízimo, mas para que os levitas e os sacerdotes pudessem viver em função só do trabalho no templo, eles não podiam plantar e nem colher, então os dízimos, as ofertas, era para o sustento deles. Bem, boa coisa. Vamos lá então. A pessoa que entrega o dízimo, ele disse, mas não entrega aquilo de coração, meio que como uma obrigação, meio que como para que as pessoas vejam, ou até mesmo meio que como para que Deus pudesse retribuir em alguma coisa. Só um minuto, irmão Hélio. É um exemplo de que não se pode fazer nada em absoluto no reino de Deus que não seja de coração. Nada. O dízimo é só um aspecto. Tudo que se faz tem que ser feito de coração. Amém? Amém, querido? Tudo que se faz tem que ser de coração. Até você ter vindo aqui hoje, tem que ser de coração. Eu vou à igreja, eu vou à congregação, vamos dizer assim, né? Vou congregar hoje, mas eu vou porque o meu coração está posto nisso, né? É o que eu desejo, é o que o meu coração deseja. Então é muito profundo, e se a gente for aplicar, irmãos, em toda... Vamos fazer um outro momento que é muito simples, mas é difícil ao mesmo tempo. Ler a Bíblia Sagrada na sua leitura diária, na sua rotina, na sua devocional. Quantas vezes a gente, às vezes, lê por compromisso? Eu tenho que ler porque eu não li hoje ainda. Né? Já te aconteceu isso, né? Não, eu tenho que ler porque eu não li hoje. Né? Mas será que isto é de coração, ou meio que já é um sacrifício ler a Bíblia? Existe uma diferença grande entre ler e estudar, mas eu estou falando de ler, literalmente ler. Nós aqui na igreja temos o roteiro, que a gente entrega todo 31 de dezembro, 1º de janeiro a gente entrega o roteiro para a leitura anual da Bíblia. Então pera e pensa, leitura diária. Muitos de nós, irmãos, lê para cumprir a rotina, para cumprir a agenda diária. Eu tenho que ler Gênesis 1 e 2 e tenho que ler Mateus hoje. Eu vou lá e leio, e às vezes eu risco que li, mas o meu coração não estava naquela leitura. Então, assim, isso é muito significativo para nós e muito importante, de fato, irmãos. E nisso a gente vai ver grandes coisas ou pequenas que a gente faz e não faz de inteireza de coração. Cantar um hino, que diferença é cantar um hino de coração do que só cantar porque o irmão está conduzindo o hino, né? Ou porque, está todos cantando, eu vou cantar também. Você já experimentou cantar, mas cantar com o coração? Existe diferença, né? Você já experimentou orar e orar com o coração? 1 Samuel mostra que Ana, né, a mãe de Samuel, antes de tê-lo, a Ana orava para ter um filho, pedia a Deus, subia, quando era o dia do marido dela, servir, né,
ela subia e orava, e em um determinado momento, ela orou com o coração. A Bíblia diz que o sacerdote estava lá, né, posicionado, e viu que Ana parecia que estava embriagada, bêbada, da forma que ela falava, ou que ela balbuciava apenas. Ele chegou e repreendeu ela, e ela chegou e disse: não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu não bebi. O que está acontecendo é que da angústia do meu coração, eu estava falando com o Senhor. Veja bem, irmãos, ela orou com o coração, e a Bíblia relata que aquela oração que ela fez, que não saiu voz audível, alcançou o coração de Deus, e Deus deu para ela o que ela pedia na oração. Passado um tempo ela foi lá e trouxe o filho, apresentou o filho, e era por ele que ela orava, e deixou o filho lá com o sacerdote, para que o sacerdote pudesse ali criar a criança. Amém, igreja? Amém? Todos concordam que há uma diferença entre servir a Deus com o coração e servir? E o mais incrível, que eu peguei essa parte aqui, exatamente como está na Bíblia, só para os irmãos notarem, é que o que o texto diz é que ele fez de fato o que era reto, porém não com inteireza de coração. A minha tradução diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, vírgula, porém não com inteireza de coração. Então, queridos, eu posso viver uma vida reta diante de Deus. Você pode viver uma vida reta, uma vida extremamente reta diante de Deus. Em tudo que você faz, você pode viver uma vida extremamente reta, mas é preciso entender se você está fazendo isso de todo o coração, de inteireza de coração. Amém, queridos? Amém? Irmão Hélio, queria falar, irmão Hélio? Ou era... Amém. Amém, queridos? É um texto muito significativo para nós, tá? Logo em seguida, irmãos, esse homem que começou fazendo o que era reto, porém não de interesse de coração. Bem, o que fica, irmãos, aqui para nós, de lição entre muitas nesta vida de Amazias, é que existe um perigo muito grande de fazer as coisas retas, mas não fazer de inteireza de coração. Não fazer aquilo de fato, com o seu coração colocado naquilo. Porque, na verdade, esse camarada começa logo na frente a fazer algumas coisas que desagradam a Deus. E aí você tem o direito de se perguntar, será que ele começou a fazer essas coisas que não agradaram a Deus depois, né, ou no mesmo momento em que ele fazia o que era reto, mas não fazia com inteireza de coração? Você pode se perguntar, a Bíblia não diz isso, mas a gente precisa aprender algo, né? Tirar algo daqui para poder colocar na vida e sair daqui abençoado, sair daqui melhor do que entrou. Amém, queridos? Então a gente tem que cavar isso aqui e começar, né, a buscar da graça de Deus. Mas a Bíblia vai relatar, irmãos, que logo em seguida ele faz uma aliança que muito desagrada a Deus. Ele vai fazer aliança com Israel. Lembra que neste contexto que nós estamos lendo agora, Israel continua sendo o povo de Deus, porém, em questão de administração, Israel estava rachado em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Cá embaixo, no sul estava o reino de Judá, que era Judá, Benjamim e a meia tribo de Manassés. Então, este rei Amazias, que nós estamos estudando hoje, é o rei que estava reinando, governando as duas tribos cá de baixo, do sul. E as tribos do norte, que era Israel, levando o nome de reino de Israel, reino do sul, reino do norte, né? Reino de Judá no sul, reino do norte, o reino de Israel. Então veja bem, o versículo 6 vai dizer, também de Israel, ele contratou 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. O que quer dizer? Quer dizer que Amazias, que reinava cá embaixo, no reino do norte, em Judá, fez uma coisa estranha, porque eram dois reinos diferentes, dois reis, dois governos, sistema de governar que não eram idênticos. Israel, no caso, lá em cima, pecava mais do que Judá cá embaixo, tá, irmãos? Os irmãos sabem disso, né? Então, o que acontece? Só que esse rei Amazias de Judá, cá de baixo, ele vai lá com o rei de Israel, lá de cima, e o verso 6 diz que ele contrata 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Veja bem, uma nação só, Israel, dividida em dois governos, dois reinos, do norte e do sul,
E a Bíblia vai dizer que o fato do rei de Judá, irmãos, ter ido lá no norte e contratado a minha Bíblia diz contratar, por dinheiro, por prata no caso, contratou esses 100 homens para a guerra. E isso desagradou a Deus, e Deus então envia um homem de Deus, verso 7, certo homem de Deus é enviado para dizer a ele assim, olha, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Quem? Os 100 mil homens que ele contratou. Pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e tem poder para fazer cair. Olha quanta palavra de vida para nós, de ensinamento. Ou seja, um povo só, dividido em reino do norte e do sul. O reino do sul vai lá no reino do norte e contrata da mesma nação, toda Israel, irmão, só que dividida em reinos. Contrata 100 mil para ir à guerra com ele, e vem uma palavra de Deus que diz, não faça isso, porque do reino de cima, Deus não está com eles. E se eles forem com você, a presença desses 100 mil, que Deus não está com essa nação, vai te fazer ser derrotado diante do inimigo. Irmãos, dava para a gente parar aqui e pensar, né, nas alianças que a gente faz, né, nas sociedades que a gente faz, nas amizades com quem a gente anda. Ô irmão, é muito sério, tá? Tá vendo? Aí você vai ver de onde crente tira esse negócio, né? De onde crente tira esse negócio que tem que ser separado, tem que ser santo, tem que ser puro, hein? De onde crente tira isso? Tá vendo, queridos? Tá na cara, tá aqui. Estamos falando de Israel, um povo. Então veja bem, por que então Deus disse, não leva esses 100 mil porque você vai ser derrotado? Deus disse que por quê? Porque Deus não era com eles, Deus não era com os 100 mil, com a nação lá de cima, com os 100 mil que vieram para a guerra. E se esse fosse a presença de quem não tinha Deus com eles, levaria a derrota para o povo todo. Misericórdia! Hein? Tem uma frase aí que diz assim, me diz com quem tu andas, como é que é? E eu direi quem tu és. Não é bem o que está escrito aqui, mas está vendo, querido, é meio que como você, é como se você recebesse os respingos da condição espiritual daquela pessoa com quem você vai à luta e vai à guerra. Por quê? Porque aqueles 100 mil, Deus não estava com eles. E mesmo que Deus estava na verdade, com Judá, a mistura desses 100 mil ia fazer com que os de baixo, o Judá, fosse derrotado. É aquilo que eu sempre digo para você, cuidado com quem que você anda, com quem que você faz aliança, cuidado com quem você compartilha, cuidado com quem você faz laços, porque vai respingar da condição espiritual daquela vida em você. Judá, Deus estava com Judá, mas não estava com aqueles 100 mil, e eles seriam derrotados, porque os 100 mil não tinha a presença de Deus. Então, queridos, vigia, ora, toma cuidado, tenha um relacionamento com todos nessa terra. Amém, queridos? Mas que seja um relacionamento limitado. Aquela pessoa que você se envolver muito, vai respingar da condição espiritual dessa pessoa. Se essa pessoa for cheia de Deus, passará graça de Deus para sua vida. E se não for, você vai ser respingado. E infelizmente, é isso que Deus, né, entre muitas coisas, nos ensina. Depois que esse camarada está lá, bem com Deus, né, vitorioso, e uma coisa bonita, tá? Eu não coloquei aqui para não ficar longo, muito grande o slide, mas na verdade, irmão, logo depois que a Bíblia vai dizer que ele não servia a Deus com interesse de coração, e que ele faz esse contrato de 100 mil de Israel para ir com ele, e Deus o repreende, ele toma a melhor atitude que alguém pode tomar, porque diante da repreensão, que não era para deixar os 100 mil ir com ele, ele fez uma pergunta ao homem de Deus, o que eu vou fazer então? O homem de Deus, aliás, o que eu vou fazer com o que eu vou fazer com os 100 talentos de prata? O homem de Deus fala para ele, não preocupa, que muito mais Deus tem para te dar. Ele vai e obedece, não permite que os 100 mil vá com ele. Mas a Bíblia relata, irmãos, que ao mesmo tempo que ele obedece, Deus começa a dar vitória para ele foi vitorioso, ele começou a ter muitas vitórias nessa batalha, porque obedeceu a Deus. Mas a Bíblia vai dizer para nós, irmãos, um fato lamentável na vida desse homem. Verso 13, olha o que diz. Enquanto isso, os homens das tropas armadas de Amazias, que Amazias despedira para que não fossem com ele à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles
13.000 e saquearam grande despojo. Olha o que diz o verso 14, irmãos. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou esses deuses por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou incenso a eles. Porém, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe dissesse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto ele ainda falava, enquanto o profeta ainda falava, o rei respondeu: acaso você foi nomeado meu conselheiro para isso? Por que haverias de ser morto? Então o profeta parou, mas disse: eu sei que já o Senhor deliberou destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Entende, irmãos? Ele aqui, num momento muito bom, vencendo, o coração dele fica tão envaidecido, que ele agora pega deuses para servir, e quando ele pega esses deuses para servir, como despojo, ele pegou os deuses como despojo, essas imagens, que ele começou a servir, ali então começou a vir a derrota sobre a vida dele. E de tal maneira a derrota chegou na vida dele, que mais embaixo, a gente vai ver que ele vai fazer uma aliança com Jeoás, rei de Israel, rei das 10 tribos lá de cima, o que vai piorar a situação dele, que vai levá-lo no fim à morte. Então esse caminho, irmãos, de começar bem, reto aos olhos do Senhor, não é garantia que o nosso fim vai ser bom e reto aos olhos do Senhor. Mais um exemplo que a gente vê, que a nossa caminhada aqui na terra tem um espaço, de tempo aí, que você precisa investir nele, para permanecer como você começou. Começa reto, tem que terminar reto. E o ensinamento da Bíblia mostra para nós que a pessoa pode começar bem e depois ir mal, e termina mal, Ela pode começar mal, nós vimos os grandes exemplos, e lá na frente conserta e termina bem. Olha bem, começa mal, termina e conserta e termina bem. Ou como ele, começa reto, começa bem, depois ele faz o que é errado, termina mal, É complicado e ao mesmo tempo simples. É por isso que eu tenho uma expressão que eu uso, e vou repeti-la hoje para vocês, Eu gosto muito de usar a expressão seguinte: suas últimas atitudes anulam as suas primeiras atitudes, ou as anteriores. Ou seja, o que você está fazendo agora, anula o que você fez para trás. Se neste momento você está bem com Deus, reto aos olhos do Senhor, isso anula todo o teu passado. Mas se no teu passado você estava bem com Deus e agora está mal, isto anula o teu passado. O bem que você estava já não tem valor. Deus trata, irmãos, com a gente tão agora, no presente, por isso que a gente precisa vigiar, precisa cuidar e zelar para continuar bem. Amém, queridos? A palavra-chave é continuar bem. Bem, irmãos, eu quero dizer aqui de acordo com o padrão de Deus, Não é de acordo com o meu padrão, nem com o padrão desta igreja, nem de qualquer outra igreja. Bem de acordo com a palavra de Deus. E o bem para cada um é o bem que cada um pode. Eu gosto muito de Tiago quando vai falar de pecado e diz assim: todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Simples. O que é pecado? Pecado é quando a gente sabe o bem que deve fazer e não faz. Fechou. Então não tem aqui uma lista de pecado, Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, conhecer Deus, para através do conhecimento de Deus saber o que é bem aos olhos de Deus, o que é bom, porque é aquilo que vai me fazer agradar ao Senhor e levar uma vida reta. Amém, queridos? Por fim, nós vamos seguir e vamos chegar no capítulo 26, que também está lá, irmãos? No mesmo texto de 2 Reis 14. Com a morte de Amazias, que nós acabamos de ler no capítulo anterior, irmãos, e a morte é por conspiração, o povo proclama Uzias, que na verdade está ali também como Azarias. Os irmãos vão encontrar Uzias aqui e vão encontrar Azarias lá, rei em seu lugar. E esse Azarias vai reinar 52 anos em Judá. Mais uma vez, o que Azarias, ou Uzias, como está na nossa tradução, vai fazer? Vai exaltar o coração dele, vai ficar tão exaltado, tão dono de si, é o rei vitorioso, cheio de graça, que ele vai acabar, irmãos, oferecendo o incenso que era proibido para ele de oferecer.
outro fato que me fez lembrar de um homem na Bíblia que ofereceu algo que ele não podia oferecer. Hein? Azarias aqui ofereceu incenso, né? Fortificou, ficou um homem cheio de graça, de vitória, e aí ele resolve oferecer o incenso que ele não podia oferecer. Olha o versículo 16 do capítulo 26. Havendo-se, porém, fortificado, Uzias, né, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sacerdote Azarias, porém, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, resistiram a ele e disseram para ele: olha, Uzias, não compete a você queimar incenso diante do Senhor, mas compete aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois você foi infiel, e nem será isso para ti uma honra. Isso me fez lembrar de um rei que também ofereceu, irmãos, algo que era só o sacerdote que podia. Quem lembra? Saul, irmãos, era o rei, mas subiu no coração de Saul de tal forma, ele exaltou-se também, não teve paciência para esperar, isso está em 1 Samuel capítulo 13, não teve paciência para esperar Samuel chegar, para que Samuel pudesse exercer aquele ofício que era por lei, por regra, pertencente só a ele, ou alguém da linhagem, né, de Arão. O que ele me faz? Ele vai e oferece sacrifício. E aquilo ali, irmãos, aquela atitude dele, custou-lhe o trono. A família dele toda reinaria. Deus já havia prometido que não ia faltar rei. Deus desfaz tudo que ele falou e vira, já não vai ser mais assim. Eu já até encontrei um homem, segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade, que era Davi. Irmãos, porque ele passou dos limites do seu poder, da sua autoridade. Agora vem Uzias, faz a mesma coisa, irmãos. Ele entrou no templo do Senhor e ofereceu o incenso que só poderia ser oferecido pelos sacerdotes. Ele era o rei, né? Exaltou-se o seu coração, de tal maneira ele fez. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que como consequência disso, Deus vai fazer com que ele fique leproso até o dia que ele morreu. Olha bem, presta atenção, irmão, ser leproso naquele tempo não é como hoje, você tem lepra, hanseníase, né? Você vai lá no posto de saúde, o governo te dá de graça o tratamento. O leproso naquela época vivia isolado, fora da cidade, em lugares próprios para leprosos. É claro que a gente sabe por quê. E Deus instituiu isso como imundícia que não podia entrar no templo. Então, por isso, porque ele estava no templo fazendo o que não devia, Deus deixou ele ficar leproso no templo para que ele ficasse imundo, fosse expulso do templo e nunca mais pudesse voltar, já que ele, né, teve a lepra por resto da sua vida. Então você está entendendo, irmãos, que quanta lição a gente tira disso para aplicar na vida aos dias de hoje também, né? Quanta coisa a gente aprende. O que Deus faz quando a gente ultrapassa os limites que Ele estipulou para nós? Aqui nesse caso, era o limite do serviço sacerdotal. Ele era o rei, mas o outro era o sacerdote. E diante de Deus não tem grande e não tem pequeno, irmãos. Diante de Deus tem servos e servas que tem limite, cada um. É só você seguir no teu limite, eu seguir no meu, todos nós seguindo o nosso limite e honrando o outro pelo limite que Deus deu. Amém, queridos? As irmãs que ficam na portaria da igreja, você precisa aprender a respeitar aquelas irmãs, porque Deus deu para ela aquele lugar, e elas têm um limite de autoridade, né, irmãos? Amém, igreja? Vocês estão de acordo? Sim, elas têm autoridade. Eu não posso chegar ali, mas você é o rei, pastor, você é o pastor. No caso aqui seria como rei, né? Você é o rei, pastor, você é o pastor. Mesmo elas não sendo administradora da igreja, eu sendo administrador da igreja, Deus deu para ela um cargo e um limite, é delas, e eu tenho que respeitar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, se a irmã atua no lugar dela ali de introdutora, se te chega e te põe num lugar para sentar, vai, senta no lugar que ela te colocou. Deus está usando ela no limite dela, né?
Enfim, assim vai para os diáconos, os ministros do louvor, os instrumentistas que cantam e todos os oficiais da igreja. Queridos, a gente precisa trazer isso para a nossa vida hoje e tirar lições. Louvado seja o nome do Senhor, que se você fizer uma loucura dessa comigo, que sou pastor da igreja, querido, Deus não vai te mandar uma lepra. Amém, queridos? Deus não vai te mandar uma lepra, não vai te matar, nada disso. Mas a gente tem que pegar, irmãos, o rigor a essência da lição do Velho Testamento e trazê-la para a nossa vida de hoje e aplicá-la e falar, peraí, eu estou respeitando minha liderança, né? Eu estou respeitando meu coordenador, eu estou respeitando meus irmãos. Irmãos, o respeito falha em nós em tudo, irmãos, até um para com o outro, às vezes a gente falha. Você já notou que a gente liga o ar-condicionado e que esfria muito para quem está na frente? Já notou? Então, às vezes, falta o respeito nosso até para com isso, irmãos, né? Então, às vezes, a gente está na frente do ar, né? E não quer que liga porque a gente é friento, mas o outro é calorento. Aí eu já vi até cara feia, irmãos, por causa disso. O que a gente tem que fazer? Respeitar o limite do outro. Se eu estou debaixo do aparelho, que é 60 mil BTUs, a gente liga aquilo ali, irmãos, com sol quente, o ar já bate gelado. Então, o que a gente pode fazer para respeitar o limite do outro, irmãos? Se eu estou ali e liga o ar, mas eu sinto muito frio, e tem um irmão do lado que é calorento, como é que eu consigo respeitar meu irmão? Mudar de lugar, irmã Graça, obrigado, não é ficar com a cara feia do irmão. Veja que a gente aplica, amém, queridos? A gente aplica na vida. Às vezes a gente pensa que é só lá, e desobedeceu o sacerdote, morreu com lepra. Não, queridos. No dia a dia a gente precisa pegar isso e trazer. Estou dando um exemplo daqui de dentro do ambiente de igreja, só para você ver. Então, se o irmão Joaquim é calorento e gosta do ar, né, irmão? Você é calorento, né, irmão? Eu também sou. Ele gosta do ar. Mas você não gosta e precisa ligar o ar porque está muito quente, existe um lugar aqui dentro, em algum lugar existe, que o ar não vai bater. Então você, educadamente, não precisa nem, né, fazer aquele estardalhaço, sem fazer cara feia, porque tem que servir a Deus de inteireza de coração. Amém, queridos? Né? Nós vimos hoje. Então não é levantar, sair. Não, você pode até dar um abraço no irmão, sorri, alegra, dá um abraço dele, irmão. Deus te abençoe debaixo desse ar. Mas eu estou indo para lá, irmão, que eu sou friento demais. Tudo na graça, irmão, tudo alegre, tudo servindo a Deus. Ô, irmão, se você soubesse o tanto de pecado, de maldição que a gente carrega no dia a dia da gente, certamente isso não vai te levar para o inferno. Não quero aqui dizer isso, que longe de mim querer dizer quem vai para o inferno ou para o céu. Cabe a Deus fazer isso. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, aqui está um dependente de Deus, da misericórdia de Deus. Não quer dizer que ninguém vai para o céu nem para o inferno. Mas a gente acumula tanto pecado, irmão, tanta maldade, porque a gente age assim, às vezes um com o outro, enfim, dentro de casa, no trabalho. E Deus não quer isso, Deus quer a gente uma família, alegre, satisfeito. Como é que pode, irmãos, aquela pessoa que gosta, que ama o cruzeiro, viver junto com aquele que ama o galo, ou vice-versa? É isso que eu quero pôr para os irmãos, que a gente precisa buscar de Deus a graça, para melhorar, para ser melhor, para aperfeiçoar a santificação de Deus chegar em nós, a esse ponto, da gente viver bem, um que torce para o outro time, né? Então vamos pegar um outro momento agora que está vergonhoso dentro da igreja. Oh, meu Deus, tem gente que é Lula e tem gente que é Bolsonaro. Oh, como a gente pode abraçar e viver junto, irmãos, mesmo sendo dois extremos terríveis diferentes? Irmãos, é isso que Deus está nos ensinando aqui. Respeitar o limite do outro, não é? Amém, queridos? Não é? Respeitar o limite do outro, enfim, em todas as áreas da vida e aplicar isso e ver que vivemos uma era muito boa, que é a era da graça. Irmãos, nós estamos num momento de aprender isso de uma maneira amável da parte de Deus. O que eu quero dizer? Hoje, se você desobedece uma autoridade, se você desonra uma autoridade, Deus não te manda uma lepra na hora assim, você vê a lepra e ficar envergonhado no meio dos outros. A misericórdia, a graça do Senhor se estende, vai se estendendo, vai longe. Então vamos aproveitar, irmão, esse tempo da graça que a gente vive e pegar e expor na nossa vida, encarar como se fosse lá. Boa palavra, né? Nós estamos estudando o Velho Testamento. Começa a encarar as atitudes de Deus com relação à desobediência, ao pecado, à murmuração, como se fosse hoje. Acho que está bom aí, não dá, irmão? Acho que dá para a gente sair daqui com uma chave poderosa na mão. Começa a encarar, né, dentro desse tempo maravilhoso de graça e misericórdia,
Que se Deus estivesse agindo conosco como se fosse lá, aí você vai ver, irmãos, que a ação do Espírito Santo de Deus, o que Ele faz em nós é isso mesmo, convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, nos guiar a toda a verdade, né? Atos mostra muito claro para nós que a gente vai receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. Veja, irmãos, é para isso que o Espírito Santo de Deus está aí hoje, é para trabalhar em nós aquele rigor do Velho Testamento, porém num outro nível agora. Qual o nível? Nível da graça, aquele nível que você sabe que você vai ter oportunidade e ela vai se estender. No Velho Testamento era pã, era na hora, pã, pecou, errou, era na hora. Você sabe o que é? A terra abria, engolia, descia fogo do céu, enfim, lepra, né? É assim que era. Hoje a gente vive esse tempo maravilhoso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos concede a graça de ficar aqui, escutar a palavra, ir para casa e deixar ela remoer, buscar graça e ajuda. Oh, Deus, eu preciso mudar nessa área, eu preciso melhorar, eu preciso aperfeiçoar, Deus, eu vejo agora o meu erro, e a gente vai caminhando. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda que Deus nos concede. A gente mais tem que tirar, né, essas lições de lá, da Bíblia, do Velho Testamento, e aplicá-las hoje aqui. Você deve estar acostumado a ouvir falar de escândalo em igreja, não está? Você deve, né? Deve estar acostumado. É muito escândalo, é muita reclamação. Hoje a gente conversando, eu e a minha esposa, eu cheguei até a dizer para ela, né, que não aparece que tal pessoa, né, de outro lugar, de outra igreja lá, né, parece que reclama muito da igreja, sabe? Está na hora, irmão, da gente entender, né, por que existem escândalos, falhas, erros. Primeiro é que são seres humanos, homens e mulheres. E cada um tem uma visão disso que nós estamos acabando de ler. Cada um tem um entendimento disso que acaba de ler. Cada um tem um nível de intimidade com Deus e de relacionamento com as lições da Bíblia Sagrada. Nem vou falar com a Bíblia Sagrada, né, porque aqui não cabe pegar ao pé da letra nada disso, mas é trazer as lições como nós estamos trazendo. Cada um, irmãos, pega isso e vai entender e aplicar na sua vida. E a gente precisa da graça de Deus para a gente entender que o que Deus estava mostrando nesse Velho Testamento olha, é assim que eu quero, né? Se não for assim, vai acontecer de tal maneira, né? E nós estamos vendo aqui que Deus pune radicalmente o pecado. É isso que nós estamos vendo, que Deus não compartilha do nosso pecado, não comunga com o nosso pecado. E um outro detalhe, irmãos, muito gostoso aqui: você nunca vai ver um homem no Velho Testamento terminar tragicamente ou punido por Deus, como aqui foi o caso, sem que antes ele mande alguém avisar este homem e esta mulher. Amém, queridos? Isso quer dizer o quê? Que Deus não permite o mal vir sobre nós sem antes nos avisar, nos alertar. Então você está vendo isso aqui. Então isso é graça de Deus, é misericórdia de Deus, né? Ele não vai deixar esses homens aqui, né, morrerem e seu fim ser ruim sem antes avisar. Então, irmãos, ele se exalta e morre dessa forma, leproso, porque ele fez o que era proibido por Deus. Nesse caso era uma proibição de um ofício. Isso aí dá para você pensar, né, no tanto de gente também se auto-intitulam pastor, se auto-intitulam profetas, se auto-intitulam apóstolos, hoje, estou falando de hoje, tá? Se auto-intitulam um punhado de coisa. Você deve pensar e aplicar isso no coração. Será que Deus agrada disso? Será que está tudo normal? Será que está tudo tranquilo? Aí você pega cá atrás e vê o que Deus fazia com quem assumia um trabalho, um ofício que não era dele. Esse mesmo radicalismo a gente tem que pensar agora de maneira espiritual, amém? Para a gente concluir, eu coloquei aí essa conclusão, lembrando que esta é a minha conclusão e que você precisa tirar a sua conclusão dos dois textos que nós lemos. 2 reis começaram bem, mas se exaltaram, desviando-se dos caminhos do Senhor. Eu concluo que é necessário nós sermos zelosos e obedientes para não cairmos. Tanto um quanto o outro. Começou bem, Amazias começou bem, mas depois ele desandou, quando ele começou a adorar outros deuses e fez aliança com o rei de Israel que não devia. E Uzias começou bem o seu reinado, a Bíblia chega a dizer no versículo 4 do capítulo 26, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, em dado momento, exaltou o seu coração, oferece o incenso que ele não podia,
e Deus dá um fim trágico à vida dele. Então, queridos, é necessário sermos zelosos, é necessário sermos obedientes para a gente não cair, né? Se você não for zeloso, não for zelosa, não for obediente, você corre o risco de cair, né? Cair, o que é cair, pastor? Cair na fé, né? Apostatar da fé é você não continuar firme, de pé na presença do Senhor. Uma coisa que eu não gosto muito é desse pensamento que Deus mata a gente porque você peca, porque a gente peca. Se Deus nos matasse porque pecamos, qual de nós estaria aqui hoje? Não é verdade? Qual de nós estaria aqui hoje? Mas Deus não faz isso, muito pelo contrário. Ele nos ajuda, nos dá oportunidade. A gente planta e colhe? Sim, a gente planta e colhe. Talvez tenha alguém aqui que está colhendo hoje o que plantou e ruim, vamos dizer, ruim. Está colhendo, mas está aí e tem oportunidade de ter sua alma salva, sua vida eterna com o Senhor. Amém, queridos? Então é assim que a gente precisa entender, olha, vamos ser zelosos, vamos ser obedientes para não cairmos. Obediente a quem? A Deus, à palavra, aos princípios da palavra do Senhor, né? Temos aí umas tarefas dificílimas que Deus nos deu, que Jesus deixou elas ainda mais claras para nós. A gente tem a tarefa de amar uns aos outros. Tarefa difícil, dura. Você pode estar aqui e dizer, não, pastor, mas isso eu tinha de letra. Parabéns, amar uns aos outros é muito difícil. Então a gente tem umas tarefinhas, irmãos, que a gente precisa muito da graça de Deus, da obediência, da graça do Senhor sobre a nossa vida, para a gente não cair. Veja lá que talvez a gente pense que está amando o irmão, não está amando nada, né? Né? Talvez a gente pense que está amando uns aos outros, não está amando nada. Então, queridos, pensa nisso, tá? Para que nós sejamos uma comunidade abençoada, para que essa igreja seja uma igreja abençoada, uma igreja de pessoas abençoadas, no verdadeiro sentido da palavra, né? Que não tem de que se envergonhar, que sejamos uma igreja que ama uns aos outros e que demonstre esse amor, mesmo com silêncio, mesmo longe, que a gente demonstre o amor de Cristo nas nossas vidas, porque ai de nós se não fosse o amor do Senhor, ai de nós se não fosse o amor do nosso Deus para conosco. Então pensa nisso, tá? Será que eu sou igreja? Será que eu sou corpo? Será que o meu irmão sente que eu o amo? Hein? Será que aquela irmã sente que eu a amo? Ou será que ela nota que não há amor em mim? Será que ela vê pelas minhas atitudes amor ou não? É necessário, querida, a gente clamar a Deus e falar assim, me ajuda a ser zeloso, a ser obediente, para que eu não venha a cair. Amém? Obrigado, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, mais uma vez, de estar na casa do Senhor, de estudar a Tua Palavra. Aplica o que aprendemos, aplica aquilo que o Teu Espírito Santo nos falou ao nosso coração e nos ajuda, Pai, a cada dia a honrar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Vimos 2 reis que começaram bem, mas terminaram mal. Que o Senhor ajude, que sejamos bem hoje e que vamos continuar amanhã, vamos continuar bem na presença do Senhor até aquele dia que o Senhor há de nos chamar. Obrigado, Deus, sustenta o teu povo, sustenta a tua igreja e nos ajuda a caminhar na caminhada. É o que te peço agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.